Olá, boa noite a todos e todas. Vou fazer alguns ajustes técnicos para ver, conferir o som. Som, um, dois, três. Vocês, à medida que forem me ouvindo, vocês vão me dando um ok aí no comentário se está tudo bem, a imagem. E se precisar de algum ajuste, vocês me dão uma dica que eu vejo aqui. Queridos amigos, é com grande prazer que hoje nos reunimos para essa live. Vai ser a nossa primeira live, que eu chamei de live teste, porque nós vamos estar iniciando todas as segundas-feiras, no horário de 19 horas, esse encontro, o qual nós fazíamos os encontros presenciais nas rodas de conversa, lá no projeto, e também fazíamos itinerante na casa dos nossos amigos, dos alunos do curso preparatório para o concurso público. Agora, nesse momento da pandemia, encontramos afastados, suspendemos as aulas, os encontros, e a sugestão que nós tivemos foi essa, de poder estar fazendo através das lives. O tema da live de hoje é o estudo à distância no período da pandemia. E nós vamos ter hoje conosco dois professores voluntários, a Maria Eliane e o professor William. Daqui mais um pouquinho eles estarão falando conosco. Gostaria de perguntar se o som aí na casa de vocês está bom, está tudo ok, para eu poder dar prosseguimento. Tudo ok? Ok, Johnny? Ok. Então, vamos lá. Em Itaguaí, que é o nosso município, a nossa cidade, foi instituído o decreto, o qual regulamentou que as aulas poderiam ser dadas à distância. Em vários municípios também foi regulamentado. Embora que a nossa lei federal, a lei maior, é que rege toda essa programação, essa plataforma. E através do Conselho Nacional de Educação é que se chegaram a essas normas e a essa plataforma. Mais precisamente na cidade de Itaguaí, a Secretaria Municipal de Educação publicou no Jornal Oficial de número 817, de 13 de maio de 2020, a Resolução 06. E esta resolução institui o regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares na rede municipal de ensino. Muitos perguntaram qual seria a duração desta medida. E a duração dessa medida será enquanto perdurar a pandemia. Por enquanto, ainda não retornamos todas as atividades em nosso município. E em alguns municípios, de acordo com o que o prefeito vai determinando, vão fazendo emendas e alterando os decretos dos serviços que são essenciais. E dentro desses serviços essenciais, as escolas não estão compreendidas, até porque, para evitar aglomeração, então esse ensino está sendo dado à distância através de uma plataforma. E essa plataforma, no município de Itaguaí, é a plataforma digital chamada de Minha Escola. Em outros municípios, pode ser que ela tenha recebido outro nome, mas aqui nós temos esse como funcionando. Foi perguntado também por muitos colegas sobre a questão dos alunos que não têm a internet em casa. Como que eles poderiam estar acompanhando? Então, nas escolas da rede municipal, aqui em nosso município, eles estão sendo acompanhados pelos próprios pais, pelos seus responsáveis. Esses responsáveis vão até a escola, pegam as atividades, as orientações, eles dizem se tem o equipamento e a internet que possa estar acompanhando através das aulas vídeos, das atividades elaboradas pelos professores. Os professores são orientados pelos coordenadores pedagógicos
das escolas e pela direção da escola. Os alunos que não têm a internet ou que o acesso a computador seja difícil, a celular, os professores têm preparado o material, mas em forma de apostila. E a própria escola é quem imprime esse material e marca o dia para que o responsável, ou pais de alunos, vão até a escola e retiram esse material. E muitos têm dúvida se esse material que é levado, se ele tem que retornar à escola. Claro que sim, porque ele precisa ser trabalhado, ser feito pelos alunos. Embora que sejam os pais vão estar orientando as atividades. Esse material é importante que retorne para a escola? Sim, porque ele vai ser a prova de que as crianças receber os conteúdos os quais eles receberiam caso estivesse tendo as aulas normais. E vai servir para que o ano letivo seja dado como completo, o mais completo possível. E, nesse caso, vai ser avaliado de acordo com os resultados dos exercícios os quais esses alunos forem fazendo. Vai haver uma avaliação. E o Conselho de Educação da escola e do município, da secretaria, e também o Conselho Nacional de Educação, ao final da pandemia, vão estar novamente se reunindo para que possam, então, determinar se o ano letivo vai ser dado como completo ou se haverá reposição de mais. Sobre a questão das crianças que são especiais, como que ficaria esse acompanhamento? Muitos pais de crianças especiais têm me perguntado, por eu já ter trabalhado com as crianças especiais, agora no momento eu me encontro em licença, mas o último trabalho meu foi com a criança com síndrome de Down. E era criança incluída dentro da turma regular, que agora todos são incluídos na mesma turma. Mas nós temos muitas crianças com deficiências auditiva, visual, cadeirantes, crianças autistas, temos também crianças com múltiplas habilidades, crianças com super dotados, que também precisam ser acompanhados de uma forma especial. Essa parte, pelo menos no município de Itaguaí, ainda não consta na regulamentação como ficaria essa mediação, já que na escola as crianças recebem um mediador ou um auxiliar, um professor auxiliar, em algumas escolas, que fazem esse acompanhamento, ou seja, nas salas de recursos, ou seja, na escola especializada, e no momento não temos. Mas, de contrapartida, na prática, as professoras têm informado que, como essas crianças, esses alunos, já faziam atividades, muitas das vezes diferenciadas daquelas os quais os demais alunos fazem, no sentido de que as crianças têm as suas especificidades, as quais trabalham mais a coordenação motora fina, vai trabalhar a percepção de espaço, vai trabalhar a questão das cores, da sensibilidade. Então, em casa também é possível ser trabalhado com elas essas atividades, o que não tem dificultado na prática para que as crianças façam as atividades também a partir de casa com os seus pais. Vamos ver se tem alguma pergunta sobre as questões das quais eu já falei, já citei. Aqui no momento ainda não. Então, eu vou chamar a professora Maria Eliane para que ela possa fazer algumas considerações que ela achar importante com relação a dicas dos trabalhos, a dica pedagógica de como trabalhar essas atividades para a aprendizagem dessas crianças, dos alunos. Depois eu chamarei o professor William
e, em seguida, eu continuarei dentro do tema, o qual já estava proposto. Muito obrigada. Vou estar chamando agora a Maria Eliane. Oi, boa noite. Então, houve toda uma mudança, né, na questão do ensino. Isso comprometeu tanto a família como a criança e os pais. Então, o que acontece? Os pais têm dificuldade de ensinar a criança porque eles não tiveram essa preparação para isso. A criança fica estressada por quê? Porque ela está fora do contexto dela, ela não está lá na sala com seus coleguinhas, com os professores, trocando os saberes. Então, a criança ela fica muito estressada. E o que é ideal? Quando os pais estiverem trabalhando com a criança e perceber que não está fluindo, que ela está muito estressada, para naquele momento, deixa a criança se liberar daquele momento de estresse. Posteriormente, chama ela, pergunta o que ela não entendeu, tenta fazer de uma outra forma, tenta trazer para a realidade da criança aquela atividade que foi proposta durante a aula, para ver se assim vai fluir melhor. Porque muitos pais ficam naquela ansiedade de fazer acontecer, né, de cumprir aquele conteúdo. Porque apesar da nossa educação ser progressista, né, nós ainda temos muita coisa da educação tradicional. Que são esses elementos da educação tradicional presente na nossa educação hoje? São os conteúdos. São os conteúdos que têm que ser cumpridos, porque eles já vêm determinados. Então, faz isso. Espera um pouco, a criança ficar mais relaxada, ficar mais tranquila. Por quê? Vai fluir bem para a criança e vai fluir bem para os pais, para aquele responsável que está treinando a criança naquele momento. É isso. Muito obrigada, Eliane. Ótima exposição. Ao decorrer da nossa live, conforme forem tendo as perguntas, eu vou direcionando a cada um de vocês. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Outra pergunta que foi feita é quais são os servidores que poderão não estar indo à escola e participando, mesmo que seja nesses dias, bem pouco da semana, uma vez ou duas vezes por semana que eles vão à escola, para poder ter esse feedback do coordenador pedagógico, no sentido de que aqueles que têm as doenças crônicas, que fazem parte do grupo de morbidade, então eles perguntaram como fazem caso não possam estar lá na escola. E, segundo a legislação, eles têm o direito, de uma vez tendo esse comprovante, esse atestado médico comprovando a sua doença, sua impossibilidade de estar presente na escola, evitando-se a aglomeração e a contaminação, basta que ele vá ao seu médico e leve esse atestado à secretaria a qual ele pertence, eles estarão fazendo como é feito nos demais casos de saúde, abrindo o BIM, e o médico do trabalho é que vai dar esse deferimento ou não. Mais outra questão que foi perguntada, se as apostilas devem ser custeadas pelos pais de aluno ou elas têm que ser fornecidas sem ônus para eles. As apostilas, segundo o decreto, elas devem ser fornecidas pela escola e custeada pela mesma. Outra pergunta. Todos os professores receberam computadores, acesso à internet do governo, seja federal, estadual ou municipal? Bom, a nível municipal, alguns já tinham alguns computadores, não agora, mas de algum tempo atrás,
e eles vêm aproveitando e utilizando esses mesmos, quando não utilizam seus próprios celulares e a sua própria internet. Mas não houve nenhum provimento com relação a esses recursos agora. Não existe. Caso o professor, outra pergunta, caso o professor não tenha esse recurso próprio, como ele faz para dar atividade? Ele poderá estar indo até a escola, caso ele não tenha como enviar por e-mail ou acessar a plataforma e enviar via plataforma, ele vai até a escola, a secretaria da escola, conversa com o coordenador pedagógico, a direção da escola, e eles vão montar o material justamente que vai ser a apostila, ok? Outra pergunta. Quando os responsáveis não têm condições da escrita suficiente para o entendimento e ser o explicador das atividades que são propostas para as crianças, para os seus filhos, como é que faz? Bom, em alguns casos, que não são poucos, muitos têm essa dificuldade mesmo, mas a coordenação pedagógica das escolas também poderá estar solucionando essas questões. Outra pergunta. Quantas escolas têm acesso à internet, ou aquelas que não têm por falta de internet, como farão com relação à atividade de toda a escola? Bom, o mesmo caso da resposta anterior. Levará essa situação para a Secretaria de Educação a qual pertencer e a coordenação pedagógica vai solucionar essa demanda. As escolas também que não tiverem o ônibus intermunicipal funcionando normalmente. No início da pandemia, foram suspensos os ônibus intermunicipais. Agora, com o novo decreto do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foram restabelecidas algumas linhas. Mas, como a pandemia ainda não terminou, as escolas municipais ainda não retornaram às aulas. Então, também continuam sem ter o fluxo normal de pessoas do ir e vir para os trabalhos, mas tem alguns ônibus circulando, sim. Outra pergunta. Quais são as legislações que amparam o estudo à distância durante a pandemia? Na verdade, o estudo à distância já tem uma fundamentação legal há bastante tempo, mesmo quando não é proporcionada pelo Covid-19. Mas já existe na legislação algo que garante que, no caso de emergência, poderá o ensino, sim, ser ministrado à distância. Então, acho que você já responde essa pergunta. Para quem quiser anotar e até pesquisar mais profundamente, a fundamentação está na Lei 9.057 de 2017, que veio a substituir, a fazer as alterações da Lei 9.394 de 1996. É direito do aluno ao ensino à distância em situações emergenciais. Agora eu vou dar uma pausa e vou chamar o professor William. Olá, boa noite, pessoal. Professora, só antes de eu começar a minha fala, a minha mãe está aqui do meu lado relatando que ela não está conseguindo ver a live. A senhora sabe se mais alguém está tendo esse problema, se não está liberado para todos? Nós temos só para ela conseguir visualizar também. Eu poderia estar ajudando nessa parte técnica, mas temos outras pessoas já estando conosco. Eu vou até dar uma boa noite. Boa noite, Márcio dos Anjos. Como é que você está? Tudo bem? Uma satisfação ter você aqui conosco na nossa sala. Depois, se você tiver perguntas, você poderá estar fazendo, ok? Um grande abraço.
No caso, o professor William, ela quer entrar, ela terá que primeiro acessar o meu Facebook. Ela entrou. Mas eu tenho mais de um perfil no Facebook. Eu tenho que passar para você o Facebook, o qual eu estou com o equipamento ligado, a live ligada. Uhum. Você sabe, um momento só. Olha só, eu vou mandar para você o link do Facebook, o qual está a live. Aí ela Ok, acessa, você envia para ela e ela acessa do próprio celular. ok, Vamos tá ver bom. se ela Obrigado mesmo. consegue, né, a nos acompanhar. Tá Muito bom, obrigada a obrigadão. você, a ela por estar participando de alguma forma conosco. Então, Com professor certeza. William, você pode ficar à vontade em fazer a sua explanação dentro do que já foi falado, fazer as suas considerações, fazer novas perguntas se você achar importante, destacar, né, outras situações. Com certeza. Então, esse momento que a gente está, né, com essa pandemia, é um momento muito delicado para a educação, né, porque acaba que o ensino à distância, nessa pandemia, nós, como os professores, né, temos que estar o tempo todo se reinventando, né, porque o aluno na educação básica, ele muitas vezes, né, a atenção dele, é difícil a gente conseguir ter a atenção dele em todos os momentos, né? Muitas vezes a gente fazendo algum curso de especialização, uma pós, ou até mesmo na faculdade, e tendo a aula online, a gente tem alguma dificuldade, então para os alunos na educação básica, então a dificuldade deve ser maior ainda. Então, o que eu tenho visto sendo relatado por professores e professoras amigas minhas, que essa está sendo uma das maiores dificuldades. O aluno na aprendizagem está tendo sérias dificuldades em conseguir assimilar todas as coisas que os professores têm, que nós, como os professores, temos tentado passar para os alunos. Então, é difícil esse momento. A gente está o tempo todo se reinventando. A gente fica na torcida, né, para que as coisas normalizem logo, realmente, que a vacina chegue e que o ensino possa se normalizar e a gente possa finalmente dar continuidade ao ensino pessoalmente, né? Enquanto isso não acontece, como eu falei anteriormente, nós temos que estar sempre buscando alternativas, né, para essa situação de pandemia. E aí é importante a gente estar dando aula de diferentes formas, estar gravando tá gravando os vídeos para passar para eles, está indicando alguma música, algum filme, coisas culturais que atraiam cada vez mais os alunos e alunas para se interessarem, né, pela disciplina, o que a gente puder fazer que chame a atenção deles, que faça com que eles tenham um interesse maior nesse momento sobre a disciplina e busquem mais por si só, né, que eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, a gente levar para o aluno a curiosidade, né? Aquela vontade de buscar mais, de pesquisar ainda mais, de depois que sair a aula, ele ficar tão interessado com a matéria e ele não querer parar por aí, ele ir pesquisar o filme que o professor indicou, e pesquisar uma música que o professor indicou. Eu acho que, nesse momento, um dos segredos, não digo nem um segredo, mas uma solução que a gente tem que tentar arrumar é sempre da reinvenção, né? Se reinventar a todo momento, para quando essa situação toda passar, essa pandemia toda passar, a gente poder estar voltando aí a dar as aulas pessoalmente, a gente esteja ainda mais forte e os alunos e as alunas não estejam tão preparados, né? Então esse é o nosso desejo. Ok, professor, maravilhoso. Muito bem, é isso aí. Temos que incentivar, não podemos deixar esmorecer, né? Porque está em casa que a educação não vai continuar. Isso aí.
Nós, a título também de perguntas, muitos pais estão preocupados e aflitos pela questão de não estarmos com as creches funcionando. As creches já não eram muitas, nunca foram, mas agora ainda fechada. Então, muitos pais que já estão tendo que voltar a algumas atividades que são essenciais estão com muita dificuldade nessa parte. E aí, nessa parte, por enquanto, só na base da solidariedade mesmo. São os parentes mais próximos, ficar com as crianças, às vezes até o amigo, uma amiga que tem as crianças em horários diferenciados, em trabalhos diferenciados, reunir essas crianças, não muitas, mas uma, duas, e um ajudar o outro. Só na base da solidariedade mesmo. Legalmente ainda não tenho, procurei, pesquisei, mas não vi nenhum amparo com relação a essa questão. Outra pergunta também que foi feita foi relacionada às comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, como que ficam nessa situação. Muitos já tinham dificuldade de ter acesso às salas de aula e até mesmo com relação a explicar, ter quem explique essas questões das atividades. E também com relação a isso, legalmente, o que eu encontrei foi muito pouco, mas na prática, o que tem acontecido é todo também na base da solidariedade. Aquelas professoras que já são da própria comunidade, elas estão fazendo esse serviço, esse trabalho pedagógico de estar orientando a pequeno número de crianças. Hoje é uma família, amanhã é outra, em tal horário faz com duas crianças, a parte da tarde mais duas, e vão tentando dirimir essa situação para que as crianças não fiquem também fora, não sejam excluídas desse ensino por hora à distância. No mais, é torcer para que a pandemia passe o mais rápido possível para que tudo volte a ficar bem, na graça de Deus. Professor, você tem mais alguma consideração a fazer com relação a essas questões que elas colocaram, que é da dificuldade dos indígenas, quilombolas e os ribeirinhos? Bem, sobre a questão da dificuldade dos indígenas de quilombolas, a gente tem que estar sempre buscando, né, dar a educação que todos os grupos e tal merecem, né, um ensino igual para todos, né, respeitando sempre as particularidades e a diversidade de cada grupo, né, e sempre, além disso, também sempre está apresentando para eles a história deles, né, a partir deles mesmos, né, por exemplo, uma história construída, uma história dos indígenas construída também por eles mesmos, né. Acho que é muito importante dentro do ensino, dentro da sala de aula, nós como os professores, a gente está apresentando para os nossos alunos a importância da diversidade, né? A importância do nosso país, que é um país tão plural em relação à cultura, como existem várias e várias culturas. A gente está aqui no Rio de Janeiro, tem uma cultura, vai em São Paulo, outra cultura. E dentro da sala de aula, a gente vê alunos ímpares, né? Alunos e alunas ímpares, com uma criação, com uma cultura. Então, e a gente tem que saber trabalhar bem essa diversidade dentro de sala de aula para que todos os alunos e alunas, os educandos, eles consigam sair bons cidadãos, sabe, conseguir autonomia nos seus estudos, e consigam ser pessoas ainda melhores. Eu acho que eu vejo isso como importantíssimo, essa questão. Respeito à diversidade, e a gente o tempo todo tá incentivando isso da forma correta. Perfeitamente. Professora Eliane, quer fazer alguma consideração sobre essa parte? Sim, eu quero estar falando um pouco da educação especial inclusiva. Assim, nós, enquanto professores e também enquanto pais, nós temos que tentar ensinar para as. Está me ouvindo, professora?
professora Eliane. Caiu. Caiu a professora Eliane, vou colocar o professor. Professor William, caiu a linha da professora Eliane no momento. A gente retorna com ela em breve. Vou aproveitar para dar uma boa noite aqui à Maria da Penha Guimarães, a nossa colega professora Maria Rosineia. Muito obrigada, boa noite. Obrigada por você estar aqui conosco na nossa sala. Poderão também vocês estarem participando com perguntas, com a colaboração dos saberes que vocês têm. São todas muito bem-vindas. Vou retornando, vendo se eu incluo aqui a professora Maria Eliane na tela também, nos três na mesma tela. Isso, que aí facilita. Agora está me ouvindo, professora? Sim. Você está me ouvindo? Estou, agora estou. Estamos os três na tela e ouvindo os três. Beleza. Então, nós, enquanto professores e também enquanto pais, nós precisamos fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes entendam que uma pessoa com deficiência, ele não é doente. Ele tem uma especificidade. Ou ele é surdo, ou ele é mudo, ou ele tem uma deficiência visual. Mas nós temos que trabalhar essas crianças e esses adolescentes de forma que eles se tornem seres conscientes e pessoas inclusivas, que não acham que porque o coleguinha tem uma deficiência visual, ele é doente, não, ele precisa ser consciente, participativo, colaborar de alguma forma com aquele coleguinha para que ele se sinta incluído. Porque muito se fala em incluir, né? Inclusão. Mas na prática, a gente sabe que é complicado, né? A gente sabe que o que acontece é incluir, que é diferente de inserir, é diferente de incluir. Então, a criança, muitas vezes, ela acaba inserida ali naquele contexto lá para tentar, mas só que assim, ainda tem muito essa questão de achar que uma pessoa com deficiência ela é doente. Nós temos que, sim, trabalhar nossa criança, nosso adolescente, para que ele entenda que ele não é doente. E como ele tem habilidades, ele tem competências. É isso. Sim, com certeza. Podem até, em alguns casos, demorarem um pouquinho mais devido à falta da Isso, eles vão ter e o tempo deles pode ser mais diferente. tempo a desenvolver, Isso, mas eles perfeito. chegam lá também. Correto. Com certeza. Chegam, sim. Temos até pessoas com síndrome de Down formadas, fisioterapeutas, médicos, modelos. Graças a Deus, hoje em dia, com as novas técnicas, né, educacionais, e quando é dada assistência devida, com professores adequados, com mediadores preparados, com condições de salas de recursos, tudo mais que eles precisam, acompanhamento do psicólogo, do fonoaudiólogo, todos são capazes, basta ter esses recursos sendo dados, né, pelos governantes, pelas escolas da rede municipal. Isso, corretamente. E muitos até não estudam na rede municipal, mas têm esse acesso através da rede particular de ensino. Graças a Deus tem avançado bastante. Ai, que bom. Professor William, mais alguma consideração? Só para dizer que concordo plenamente com o que a Maria Eliane disse, perfeito, estou de acordo com cada vírgula. As pessoas que têm alguma especificidade, têm um síndrome de Down, seja o que for, elas não são menos capazes, nem nada disso. É só a gente dar o ensino de qualidade com todas as coisas adequadas que o governo tem que propor, e aí nós, professores, também nos disponibilizarmos da forma correta. Sempre tem um caminho, e eu acho que tem espaço para todos e todas conseguirem ir muito longe. Eu acho que esse é o nosso papel como professor, né? Contribuir o máximo possível para que todos os alunos e alunas que passem pela nossa
sala, passem pela nossa vida, consigam ir longe e se tornar pessoas melhores. É verdade. As dificuldades são muito grandes, não só para os alunos especiais, mas para os demais também, pelo fato das turmas nas escolas, em várias escolas por aí afora, pelo Brasil todo, terem uma capacidade de criança muito maior daquela qual deveria se ter para dar uma melhor qualidade de ensino para elas mesmas. E aí forçam muito aos professores, né, e todo o ambiente escolar para poder dar conta, né, de um ensino de qualidade. Mas para que esse ensino seja de qualidade, ele precisa ter estrutura, ter espaço físico, ter profissionais, o quantitativo adequado. E essa ainda é uma dificuldade muito grande na nossa educação brasileira. Mas estamos avançando e temos excelentes profissionais, precisam apenas de serem mais valorizados e terem as estruturas físicas, de equipamento, computadores mesmo, que agora está sendo tão necessário, cartuchos, impressora, todo esse amparo, né, de material de consumo que nem sempre tem à disposição e aí dificulta a prática do professor para poder realizar as atividades conforme ele gostaria de que fosse. Mas estamos vencendo aos poucos e tenho esperança que isso possa melhorar cada vez mais. Quero dar uma boa noite para o nosso amigo Anselmo. Como vai, Anselmo? Obrigada por sua participação. Saudades de você. Mais alguma consideração, minha querida Marta? E vocês que estão nos ouvindo, que estão participando, querem fazer perguntas? Basta fazer aí no comentário. Estamos hoje com Maria Eliane e o professor William Nassif. Daqui a pouquinho, o professor William vai dar as questões para o concurso público, porque o foco de nossos encontros eram os encontros presenciais, através das aulas do estudo coletivo gratuito para o concurso público. Devido ter sido suspenso, então nós passamos a estudar através do grupo de estudo virtual e hoje, mais ainda, estamos limitados porque, com a pandemia, aqueles encontros que aconteciam lá presenciais, hoje estão suspensos também. Então, foi dada essa sugestão de nos reunirmos nas nossas rodas de conversa e parte dessa live fazendo a explicação de algumas questões para que os nossos colegas que vão estar prestando o concurso, eles não parem de ter o estudo também e não desanime, que eles possam, quando o concurso retornar à programação, o calendário, se Deus quiser, que eles estejam ainda mais capacitados para prestar o concurso. Mais alguma consideração, professora Eliane e William? A linha da Eliane caiu. A gente está te resgatando aqui, Eliane. Agora, então, professor, se não tiver mais considerações, que eu acredito que a Eliane também já tenha concluído, vou passar, então, você quer fazer a sua apresentação da questão ou você tem mais algum assunto dentro do tema de hoje para falar? Só antes de ir para a questão, passar uma mensagem de esperança, né? Eu vejo que a gente sempre tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? Tá difícil para muita gente, tá difícil aqui, tá difícil aí, tá difícil lá, mas eu tenho fé, certeza, esperança de que logo as coisas vão normalizar e por mais que quando normalizar a gente vá ter algumas dificuldades para fazer as coisas ficarem melhores de novo, né? Ou fazerem as coisas ficarem melhores realmente, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa pandemia, dessa situação ainda mais forte e com muitas experiências, né? O que a gente não pode nesse momento é cair no desânimo. A gente precisa estar o tempo todo buscando, de alguma forma, se reinventar pessoalmente, né? Fazer alguma coisa que nos anime,
estudar para uma prova, estudar algum tema que você goste, compartilhar com um amigo, com uma amiga, conversar, não enfrentar isso tudo sozinho, saber que não precisa enfrentar isso sozinho, né? Conversa com alguém, se anima, começa a fazer tentar realizar seu sonho de alguma forma. Eu tenho certeza que quando passar essa pandemia a gente vai sair ainda mais forte dessa tempestade toda. Isso aí, professor. Sempre pensando positivo. Nossa amiga Eliane retornou. Eliane, a pergunta foi se você gostaria de fazer mais alguma consideração e depois nós estaremos entrando na questão da preparatório para o concurso, para que nossas amigas do grupo e amigos sejam também beneficiados pela nossa live. E sempre às segundas-feiras, às 19 horas, estaremos voltando com as lives e peço às pessoas que estão assistindo e do grupo também que façam as suas sugestões dos novos temas, ok, meu querido? Alguma consideração, professora? Eu concordo com o meu colega, o professor William, que nós precisamos manter o foco, porque o concurso ele não foi cancelado, isso precisa ficar bem claro. O concurso foi adiado, ele vai acontecer. Então, assim, tem que voltar a estudar, tem que se dedicar, porque não importa só passar. Tem que passar e ficar dentro do quantitativo de vaga, para garantir que você vai tomar posse da sua vaga. Então, é isso que eu quero deixar para a galera. Não se desanima, estuda, se dedica, aproveita material bom que está sendo disponibilizado, vai trocando com o colega, vai se dedicando, porque o concurso vai acontecer. Vai acontecer. Isso tudo vai passar. E nós vamos sair dessa pessoas melhores, pessoas mais solidárias, mais preocupadas com a dor do outro. Porque tudo que está acontecendo vai fluir, vai trazer algo de bom para nós. E a gente está vendo que a nossa sociedade, nesse momento, ela está se comportando de forma mais solidária. Você vê o quanto as pessoas têm se ajudado. Então, assim, não vamos desanimar, não vamos deixar de estudar, porque vai acontecer. O concurso de Itaguaí vai sair. Vai sair. Eu acredito que temos que tirar de tudo o lado positivo. E o positivo é que muitas pessoas que não estavam tendo tempo ainda de estudar para as provas, agora, se não desanimarem, terão o dobro quase de tempo. Então, tem muito mais chance de passar, não só de passar, como você mesmo falou, mas de ser classificado entre o número de vagas, tomar posse e começar a trabalhar, porque vamos ter muito trabalho aí pela frente. Então, vou passar para o professor William. Qual dos dois preferem fazer a primeira explanação? Professora Eliane ou professor William? Tanto faz. Então, vou começar por você, porque caso a sua linha caia, eu chamo o professor William, né? Tá bom? Correto. Vou deixar você na tela fazendo sua explicação. Beleza. Tenho duas questões sobre o ECA. Então, vamos entender o que é o ECA. É a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos à primeira questão. Questão 1. Segundo o artigo 4 do ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência comunitária. No parágrafo único do referido artigo, essa garantia de prioridade compreende, exceto. A questão aqui vai pedir a alternativa errada. Beleza. Letra A. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. B.
precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. C, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Letra D, destinação sem prejuízos dos recursos públicos relacionada com a proteção à infância e à adolescência. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Porque ela está toda certinha. A letra A, B e a C estão corretas. A letra D está toda certinha, só que uma palavrinha, por isso nós temos que ter muito cuidado na hora de responder uma questão. Uma palavrinha só anulou essa questão, porque ele diz assim, ó, destinação sem privilégio dos recursos públicos. Não, a lei diz o quê? Ó? A lei diz o seguinte, ó, destinação privilegiada e não sem privilégio. Vamos à segunda questão aqui. Em relação ao direito da criança. Foi, professora? Oi, Foi? estou te ouvindo. Houve a explicação o porquê não pode, a letra D está errada? A questão, ela está perguntando, a questão está pedindo para assinar a alternativa errada, no caso. É a questão de ser privilegiado ou de não ser. Isso, porque lá no artigo, lá no 4, toda a D ela está certinha, por isso nós temos que ter muita atenção numa questão de concurso, porque a única coisa que invalidou esta questão aqui, essa letra D, foi a palavra sem, porque no demais ela está correta com a lei, que a lei diz que é destinação privilegiada. Aí eles botaram para confundir, ó, destinação sem privilégio, porque o resto está certinho. Então nós temos que ter muita atenção. São as pegadinhas, né? Por isso é importante... Corretamente, as famosas pegadinhas. Que você lê rapidamente e você, essa aqui tá... Não. E tem que ter atenção ao que, o que o enunciado diz. Ele diz, exceto. Então, já sei que ele quer o que não está certo. Perfeito, muito bem. Quero aproveitar para dar uma boa noite à nossa amiga professora Rosângela Alves do Carmo. Como vai, minha amiga? Tudo bem? Você, a família? Muito obrigada por estar na nossa sala. Caso você queira participar, falando, complementando aqui a nossa fala, trocando os saberes, fique à vontade. E na próxima live, gostaria de ter você aqui também dividindo a nossa tela e dando a sua contribuição, ok? Um beijo. Pois não. É a próxima, professora Eliane. Ok. Também sobre o ECA, né? Porque o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei ela é destinada a assegurar os direitos da criança e do adolescente. Então, vamos lá. Em relação ao direito das crianças e dos adolescentes, o ECA estabelece que, aqui a alternativa correta, que a questão está pedindo, o Conselho Tutelar deve contatar pelas instituições educacionais apenas em caso de repetência da criança. Letra B. As crianças e adolescentes com necessidades especiais têm direito garantido da matrícula no ensino regular, sem necessariamente receberem um atendimento especializado. Letra C. Os pais e responsáveis têm direito de participar da definição das propostas educacionais nas escolas. Letra D. As crianças e os adolescentes devem respeitar seus professores de modo a não poder constatar os critérios avaliativos. Aqui, o enunciado está pedindo a letra correta, a alternativa correta. Então, aqui o nosso gabarito é a letra C. Só que, mais uma vez, ó, nós temos uma pegadinha aqui na letra B.
Porque as crianças e adolescentes com necessidades especiais têm direito garantido? Não. É preferencial na rede regular de ensino. Não é uma garantia, eles têm uma preferência. A letra C está lá no artigo, lá na lei, no artigo 53, no parágrafo único, diz: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições da proposta educacional. Ok, professora. Professora Nancy, de novo aqui, ó, a letra B, ela é uma pegadinha, né? Porque a educação especial, ela é preferencial na rede regular de ensino, não é a garantia, ela é preferencial. Então, essa questão, ela é, tipo assim, clássica de cair em concurso. Sim. Sempre se ligar nessa palavra, que é essa palavra-chave, preferencialmente, na rede regular de ensino. Esse sim é o direito da criança portador de educação especial. Perfeito. Muito Ok. bem. Bem esclarecedora a explicação. Mais alguma questão para hoje, professora? Não, só foram essas duas mesmo. Tá ótimo, está dentro do nosso limite de tempo. Agora vou passar para o professor William. Professor William, agora é o senhor. Vou colocá-lo na tela cheia para as pessoas poderem vê-lo melhor, ok? Está me ouvindo, professor William? Professora, me escuta? Professora? Professora, me escuta? Eu acho que o áudio tinha saído. Professora Nancy? Positivo, professor. Te ouço bem. Vou tá deixá-lo bom. na tela. Desculpa. Ok. Tranquilo. Bem, então, pessoal, boa noite. A gente trouxe aqui para vocês duas questões que caíram na prova do município do Rio de Janeiro no ano passado. Vai fazer até um ano que teve essa prova, então são duas questões importantes para a gente entender melhor o ensino de história, né, que a disciplina, o ensino de história, né, a matéria do ensino de história é bem recorrente nas provas de concurso, então a gente sempre tem que estar atento. Até mesmo quem vai fazer para a educação infantil, na parte que tem história, o ensino de história é sempre muito cobrado. Então vamos lá. Na questão número 3, se vocês conseguem visualizar, depois tem como baixar também. Na questão número 3, diz o seguinte: ao iniciar a aula, o professor resolve colocar no quadro a seguinte sentença: o passado é, por definição, um dado que nada mais modificará, mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa. O objetivo do professor, ao destacar essa frase, é o de demonstrar que, letra A, o conhecimento sobre o passado é fragmentado e inacessível em sua totalidade, e por isso mesmo impossível de ser reconstruído e reescrito. Letra B. Somente a partir da existência de novas fontes é que o passado pode ser reescrito, não havendo outra possibilidade de aperfeiçoar o conhecimento sobre ele. Letra C. O conhecimento histórico e o saber histórico escolar são construídos e reconstruídos por um diálogo do presente e a partir dele com o passado. Letra D. A relação do passado com o presente fere a objetividade científica da história, como disciplina e área de conhecimento, e prejudica sua verdadeira compreensão. Bem, vamos lá. O que é interessante a gente entender na questão do ensino de história? Ao a gente analisar um conteúdo histórico,
o tempo que a gente vive hoje sempre vai influenciar na nossa análise sobre o passado. Por mais que no passado tenham os fatos, as interpretações acerca daqueles fatos, elas sempre vão estar se moldando ao longo do tempo, com o ganho de novas fontes, com o ganho de novas reflexões. Tem até um exemplo legal, uma metáfora boa que o historiador Leandro Carnal, utiliza para explicar bem essa singularidade do ensino de história, que é o seguinte: quando uma menina faz uma festa de 15 anos, ela faz a festa de 15 anos. Quando ela tem 30 anos, ela vai ver as fotos do aniversário dela de 15 anos e ela diz assim: poxa, não sei por que eu fiz essa festa, eu poderia ter viajado, poderia, né, ter feito outra coisa. É a primeira impressão dela. Quando ela tem 50, 60 anos e ela vai ver essas fotos do aniversário dela de 15 anos, ela já diz assim: nossa, que saudade daquele dia, meu Deus do céu, meu tio que estava ali hoje já faleceu. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? As nossas interpretações acerca do passado, elas vão se mudando ao longo do tempo. E não só ao longo do tempo, também em relação ao lugar que a gente está. Porque quando a gente vai construir o ensino de história, a gente precisa sempre estar aproximando a matéria, não só da história, mas das outras disciplinas, aproximando a matéria dos alunos. Pô, se o aluno vive em um bairro tal, em Campo Grande, no estado de Minas Gerais, enfim, seja onde ele vive, é interessante trazer para ele a história regional, de onde ele vive. É interessante escutar do aluno as suas experiências, as suas histórias, e assim construir junto com ele a história, o saber histórico. E aí, então, a resposta que mais se encaixa nisso que eu falei é a letra C, que diz assim: o conhecimento histórico e o saber histórico escolar são construídos e reconstruídos por um diálogo do presente e a partir dele com o passado. Ou seja, é aquilo que na história a gente vai chamar da relação passado e presente, que ela sempre vai ocorrer. Essa é a primeira questão para a gente, ela está disponibilizada, foi da prova do município do Rio de Janeiro do ano passado, facilmente para baixar. E aí, ok, vamos para a segunda questão, mas... Maravilha, foi muito boa a sua explanação, professor. Pode prosseguir. Obrigado, professora, de coração. Vamos então para a questão dessa mesma prova, número 28. Número 28 também, legal trazer aqui para vocês, esse daqui, ó, que tem uma foto. Nessa questão aqui, se vocês observarem, tem uma foto, uma imagem que eles colocam para a gente de um grupo de indígenas muito tempo atrás, né? Enfim, tendo práticas que eram comuns entre eles, né? E aí a questão diz o seguinte. A questão diz o seguinte: em uma aula de história... Professor, um minuto. A sua tela voltou ao normal. Ok. Em uma aula de história, para o sétimo ano do ensino fundamental, é apresentada a seguinte imagem. Aí, essa imagem que eu mostrei para vocês, aí diz o seguinte: ao exibir a ilustração de Theodore de Bry, produzida em 1593 para ilustrar o livro Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden, o professor causará certo estranhamento nos educandos, pois os confrontará moral e eticamente, tendo em vista sua visão própria de mundo. Nesse sentido, cabe ao professor. Aí vamos lá, letra A. Reforçar essas diferenças a fim de fazer o educando perceber que a sociedade europeia é mais evoluída e civilizada do que aquelas chamadas de primitivas. Letra B. Analisar os pressupostos que diferenciam as experiências culturais, destacando para os estudantes a noção de aculturação presente na ilustração. Letra C. Valorizar a cultura indígena como a verdadeira expressão de cultura nacional, relacionando-a com um manifesto do movimento modernista de 1922. Letra D.
explicar sobre a diversidade e o relativismo cultural, construindo com os educandos a ideia de que a antropofagia fazia parte do universo cultural dos tupinambás. Vamos lá, nessa questão aqui, o que é interessante a gente saber quando a gente se deparar com esses tipos de questões nas provas, né, nos concursos, tanto para a área de educação infantil, quanto para a nossa área do ensino fundamental 2. Existe algo na história chamado anacronismo. O que seria isso? O anacronismo é você olhar para o passado com seus olhos de hoje. Isso na história é muito negativo, Por quê? Porque a gente precisa entender que, como disse o Paulo Freire, não se pode fazer juízo de valor sobre cultura. Ou seja, não existe uma cultura melhor que a outra. Existem culturas diferentes. Então, práticas que a gente estranha, como na época dos indígenas, que algumas eles tinham, muitas vezes a gente estranha, pô, caramba, a gente está olhando com os olhos de hoje. Mas para aquele grupo, naquele período e tal, era natural. É igual quando a gente vai, para exemplificar, para ficar melhor explicado. É como se num filme passado na Idade Média aparecesse um computador naquele filme. O computador não faz parte do tempo vivido. A gente precisa analisar aquilo que eles tinham na mão. Essa é a chave, aquilo que eles tinham na mão e respeitar aquilo que eles tinham na mão. Respeitar as diferentes formas de pensar e que aquele período é particular deles, sabe? A cultura era deles. E aí, vendo assim, e aí analisando por esse ponto, a opção que mais se exemplifica, né, aquilo que a gente está falando é a seguinte, é a letra D, que diz explicar sobre a diversidade e o relativismo cultural, construindo com os educandos a ideia de que a antropofagia fazia parte do universo cultural dos tupinambás. Ou seja, a questão letra D seria mais adequada, mais correta nesse sentido, porque é isso que a gente precisa construir com os educandos, né, com os alunos juntamente, entender que cada cultura tem as suas particularidades e a gente precisa respeitar, temos que respeitar, porque não existe uma cultura melhor do que a outra. E cada período vai ter, a gente tem que analisar aquilo que eles tinham nas mãos. É igual, para ficar ainda mais exemplificado, né? A gente analisa os escampos do período colonial, quando haviam as trocas entre os portugueses e os indígenas, e aí os portugueses davam coisas que hoje para a gente seriam. A gente acharia, pô, davam fósforo, sabe? Algo que a gente não dá tanta importância. E os indígenas cediam as árvores, as madeiras, para os portugueses utilizarem. Se a gente olhar com os nossos olhos de hoje, a gente vai pensar assim: nossa, como os indígenas davam mole na negociação, nos escambos, né? Na negociação, eles sempre saíam prejudicados. Só que não é bem assim que a gente tem que analisar, porque, como eu falei, cada cultura vai ter sua particularidade. Pensa com a cabeça dos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas tinham árvores, madeira de sobra, de sobra. Então, se os portugueses queriam uma madeira a mais, uma madeira a menos, para os indígenas não viam falta. Agora, as coisas que os portugueses trouxeram para os indígenas eram novidades. Entende? Então, esse é o segredo da questão do anacronismo, que é negativa na história. Para a gente não cometer anacronismo, é necessário 3 coisas. Analisar. Primeiro, analisar aquilo que eles tinham nas mãos. Segundo, respeitar cada cultura. E terceiro, entender que o período que a gente vive vai ser sempre único e singular. Então, essas foram as 2 questões sobre o ensino de história para a gente refletir e para a gente pegar mais um pouquinho. Muito obrigada, professor. Maravilha. Agora, vou pedir que cada um deixe o seu contato para que as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, que muitas não estão presentes ainda na sala, possam estar contactando, fazendo perguntas e também sugerindo os novos temas das demais lives. É muito importante para nós
falarmos dos temas os quais são interessantes para vocês. Mas, para isso, vocês precisam interagir com a gente, conosco. Então, vamos aguardar nos demais lives. Cada um vai deixar o seu contato, vocês poderão estar passando essas sugestões diretamente a cada um de nós. Já deixo desde já o meu muito obrigado a todos e todas. Eu vou começar pela professora Eliane, para que você possa dar os seus contatos e o nosso grupo de estudo coletivo. Nós temos 3 grupos. Vocês poderão estar acessando através do link, é só nos solicitar, e aí vocês poderão estar integrando a esse grande grupo de estudo. Muito obrigada a todos. Agora eu vou deixar a professora Eliane falando o contato dela. Mas agora, para você, agora mesmo? Sim, você quer mais alguma consideração? Porque não, tudo bem. Eu tenho que dar o meu contato para você agora? Não, se você quiser, se você não tiver o telefone e não quiser expor no momento, não tem problema não. Quando tá bom, então. Vou deixar para o segundo momento. Sim, eu vou passar então para o professor William e depois, por último, eu passo os meus. Muito obrigada. Ok, professor. Pode falar, professor. Então, para quem quiser fazer contato comigo, uma coisa que eu ia recomendar para vocês, eu fiz um perfil no Instagram para também estar disponibilizando conteúdos de história. Estou publicando sempre de segunda a sexta vídeos relacionados à história, trazendo curiosidades e trazendo temas de história que são muito importantes, que sempre estão caindo aí nos concursos aí da vida, né? Fiz inicialmente pensando quem vai fazer para ajudar quem vai fazer o Enem, quem vai fazer o ERJ, essas provas, só que eles também estão sempre a ver com a gente que vai fazer concursos para a história propriamente, e também quem vai fazer outros concursos que caem em história. O nome da página para vocês seguirem lá, eu vou até deixar depois nos comentários o link, mas o nome da página, já falando para vocês, é UHP, o underline vídeos. O underline vídeos, aquele tracinho embaixo, vídeos. Esse aqui aparece. UH significa universo do historiador poeta, porque eu também escrevo poema, também escrevo poesia. Aí nos finais de semana eu também sempre publico algum poema meu, sempre alguma declamação de poema meu lá. Segunda a sexta eu coloco coisas relacionadas à história, e sábado eu sempre declamo um poema lá. E é o universo do historiador poeta, que a sigla é UHP underline vídeos. É só procurar lá, sigam lá que vai dar uma boa força, o canal está no começo, então é muito bacana, estou sempre aberto a receber os conselhos de vocês, as dicas, tá bom? E vou deixar depois os links nos comentários, mas quem já se interessar já pode ir procurando lá, que é facinho. Obrigado, tá, gente? Obrigado, professora, de coração pelo espaço, pela oportunidade, da gente estar aí compartilhando, trocando conhecimento, trocando uma boa conversa, refletindo, deixando a cabeça em dia. Isso é muito bom, isso é muito bom. Professor William, queria também que o senhor falasse se tem contato de e-mail, que às vezes não consegue enviar algum arquivo pelo WhatsApp, mas na outra próxima live você até traz para a gente ou me envia pelo meu WhatsApp, por favor, o que professora. Para essa troca, ok? Assim como a Maria Eliane também vai fazer, eu já tenho ela no WhatsApp, vou te incluir também no grupo, se o senhor me permitir, para que o senhor possa estar nos apoiando pedagogicamente. Okay? Claro, com certeza. Uma honra. E eu vou passar aqui rapidamente o meu e-mail, se vocês quiserem anotar também, e as pessoas que estão nos ouvindo, participando da sala, Nancy, com Y, Lino, A, D de dado, V de vovó, Nancy Lino, ADV, @yahoo.com.br. E o telefone para ser adicionado ao WhatsApp é 21 99
742-6262. A página de trabalho é com o meu próprio nome, Nancy Lino. E os demais contatos estão todos lá, os demais projetos dos quais nós participamos, nossos grupos de encontros, não só o de estudo, mas temos grupos também de trabalhos sociais, dos nossos projetos relacionados à questão da justiça social, a orientação jurídica, que é feita também uma vez por semana para as pessoas carentes, e aquelas que precisam de orientação principalmente com relação à violência doméstica, violência também no trabalho, o assédio moral e demais violências. E tudo isso nós trabalhamos em conjunto, todos somos voluntários. Então, deixo aí à disposição de vocês o e-mail e o telefone, que é o WhatsApp, e voltaremos em breve na próxima segunda-feira. Quero deixar um agradecimento a cada um de vocês, os ouvintes, participantes da sala, e também em especial a Maria Eliane e o professor William. Professor, não estava previsto, mas caso queira fazer o fechamento com uma poesia, se quiser, fique à vontade. Se não, na próxima, o senhor já traga, porque poderá sempre fechar com uma linda poesia. Eu também curto muito, e nas horas vagas eu também dou uma de poetisa, junto com os amigos. Se chama Bom Dia Poesia, um grupo especial só de poesias. Toma-se um café uma vez por mês com vários poetas. Um dia eu chamarei o senhor para estar presente também, conhecendo esse grupo, ok? Uma honra, de coração. Então, tudo bem, eu posso fechar assim com um poema. Vou deixar o senhor na tela para o senhor concluir. Tudo bem. Fechar aqui com um poema falando para vocês. O nome do poema é... Eu vou semana que vem, eu vou fechar agora com um poema, vou trazer aqui para vocês, mas semana que vem eu vou declamar o poema que eu fiz esses dias, falando sobre esse período que a gente está vivendo, mas como agora fugiu da memória ele todinho, para não ter erro, vou colocar um dos que eu tenho muito carinho, que é o que eu escrevi há alguns anos atrás, mas que eu amo. Falar um pouquinho de amor aqui pra gente. É rápido ele. O nome do poema é Talvez Tenha Sido Amor. Então vamos lá. Talvez eu já tenha te visto. Talvez eu já tenha te encontrado. Talvez até tenhamos nos esbarrado. Mas eu estava tão cego com as minhas ilusões amorosas que eu não consegui reconhecer o amor. Eu poderia ter ido atrás de você. Poderia ter te colocado nessa minha vida tão monótona. Mas tive medo. Aliás, como muitas vezes. Superei meu medo algumas vezes e me prendi a ele outras infinitas. Por azar meu, sorte sua, nosso encontro foi uma dessas infinitas. Você poderia ter dado luz às minhas noites escuras. Você poderia ter dado conselho às minhas preces nervosas. Você poderia ter dito eu te amo nos meus momentos de solidão. Você poderia ter dito sim, mas eu tive medo do não. Talvez tenha sido você, mas eu já te perdi de vista e jamais nos veremos. Ou quem sabe um dia, pois, por mais que a vida seja curta, talvez nosso amor seja longo. Talvez. Talvez um dia a resposta apareça assim, diante de mim. Um dia de chuva, de frio, da onde não esperamos mais nada além de um filme, de um cobertor. Hora de dar minhas costas a mais um sonho, mas talvez tenha sido amor. Obrigado, pessoal. Semana que vem eu vou trazer um poema aí para vocês falando desse período da quarentena que eu escrevi esses dias. Vocês vão gostar. Obrigado, tá? Muito obrigado, muito boa noite, Maria Eliane, muito boa noite, professor William. Boa noite, agradeço a todos os ouvintes e quero deixar um grande abraço para os meus inspiradores, porque fazer live nunca tinha sido minha pretensão, não, mas devido à necessidade e o estímulo dos amigos, eu quero deixar um abraço
para os campeões das lives, que é a Alana Passos e o Otônio de Paula e o nosso querido amigo Alex Magrão. Muito obrigado a vocês pelo incentivo. Uma boa noite a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Um abraço.